principal pilar dentro do negócio, sem sombra de dúvidas, é vendas. Nem o negócio sobrevive sem vendas. Mas para que a gente consiga atingir o nosso objetivo, o primeiro passo é a gente ter clareza do quanto a gente quer vender. E para isso nós precisamos traçar metas. Metas claras, consistentes. Quando se fala em metas claras é olhando realmente para indicadores que nos dão embasamento para definir essas metas. Muitas vezes a gente define uma meta muito aleatória e não consegue alcançar. Isso se torna muito frustrante. Olá, eu sou Cristiano De Martini, dentista e CEO da Odontotop, e no vídeo de hoje nós vamos falar qual o principal objetivo de você traçar uma meta muito clara, consistente para o teu negócio. Quando a gente fala em vendas, é natural que a gente lembre de metas. Mas como definir essa meta? Eu converso com muitos colegas e essa é uma das principais dúvidas, como traçar a minha meta e no que eu me baseio para que realmente eu tenha resultado. Eu vou trazer para vocês aqui uma forma prática de como a gente faz no dia a dia para traçar metas. Metas individuais, metas coletivas, metas da empresa toda, para que a gente tenha realmente resultado. E aí, um dos princípios básicos é a gente ter primeiro os pés no chão e traçar metas com consistência, entendendo realmente se é possível alcançar essa meta. Muitas vezes a gente vai lá e fala, não, eu quero vender 200 mil reais dentro do meu consultório. Mas eu não tenho um time para isso, eu não tenho uma estrutura para isso, eu não tenho um investimento em captação de clientes para isso, eu não tenho mentalidade para isso, eu preciso entregar esse serviço. E aí, a gente se frustra e no mês seguinte a gente já não dá mais bola para a meta, a gente não dá o devido valor para a necessidade de traçar a meta. Então o primeiro ponto aqui é ter os pés no chão, para traçar uma meta consistente que você tenha a capacidade de entregar. Trazendo para a parte prática, quando a gente vai traçar uma meta, eu levo muito em consideração o meu custo fixo do meu negócio. Então não tem como a gente traçar uma meta menor do que aquilo que eu preciso vender para atingir o meu ponto de equilíbrio, ou seja, pagar as contas do meu negócio. Mas para que eu saiba o que realmente eu tenho que vender, para poder pagar os custos do meu consultório, eu tenho que entender a minha precificação. Ou seja, eu tenho que ter uma precificação clara dos meus serviços e principalmente entender os meus custos fixos, meus custos variáveis, e aí eu vou ter um número. E esse número vai me dizer o quanto eu tenho que faturar para pagar as contas do meu consultório todo mês. E esse é o pontapé inicial. Nós nos baseamos muito nisso, em saber o quanto tem que faturar para pagar os meus custos fixos. E a partir daí a gente vai estipulando o quanto de margem eu quero ter, baseado em alguns fatores que são fundamentais. Primeiro, eu tenho um time preparado para entregar, eu tenho uma equipe com mentalidade de venda, uma equipe que realmente quer entregar e quer buscar algo maior para o negócio, eu tenho uma estrutura que comporte um aumento de faturamento. Então, quando a gente olha para isso e entende que eu tenho uma estrutura preparada, eu tenho uma equipe preparada que tem mentalidade, aí sim eu começo a aumentar a minha meta. Então, é muito simples. Meu custo de operação, eu tenho que faturar, eu tenho que ter uma meta para pelo menos pagar os meus custos e a partir daí eu começo a traçar alguns indicadores, esticando um pouco mais a meta baseado no que eu tenho num contexto. Levando em consideração também o que eu tenho lá fora, qual a agressividade do meu concorrente, o quanto eu tenho de capital para investir, para competir no mercado onde estou, a estrutura de estratégia que eu tenho envolvida dentro do meu negócio. Então tudo isso impacta diretamente no direcionamento da tua meta. Nós temos operações, por exemplo, que a gente visa 10, 15% de lucro, onde a gente traça um faturamento baseado naquilo que a gente busca, entendendo a situação da unidade. Em outras operações, a gente traça uma meta mais agressiva, onde a gente sabe que a gente tem um time mais preparado, um time mais consistente, um mercado onde a gente consegue ter um resultado sobre investimento mais rápido. Então a gente consegue traçar uma meta ainda maior, chegando a percentuais de lucratividade de 25%, 30%. Porque quando a gente fala em venda, principalmente na odontologia, que é um serviço, a nossa métrica de quanto mais a gente vende, maior a nossa margem de contribuição, ou seja, maior a nossa lucratividade. Óbvio que aqui a gente poderia ficar no vídeo falando umas 2 horas sobre margem de contribuição, sobre custo fixo, sobre ponto de equilíbrio do teu negócio, de quanto eu tenho que vender para ter lucro, mas não tem como a gente detalhar tudo isso nesse vídeo, por isso que aqui no canal eu tenho outros vídeos falando sobre isso. E traçar a meta é mais complexo do que a gente imagina. Aliás, traçar uma meta é muito simples, mas traçar uma meta consistente, ela é complexa. Você precisa entender realmente como está a saúde do teu negócio. Se eu pudesse resumir, uma meta é isso: você entender a saúde do teu negócio, o momento que o teu negócio vive, o momento que a economia vive, o momento que o teu time está, quanto o teu time está preparado para entregar aquela meta. Porque de nada adianta eu colocar uma meta de 500 mil reais no meu negócio se a minha equipe está preparada para vender e entregar 200 mil reais. É muito importante a gente ter essa clareza. É basicamente entender a realidade do teu negócio e traçar as metas baseadas naquilo que realmente eu estou preparado para buscar e entregar no dia a dia do meu consultório. E é a partir de tudo isso que a gente consegue construir
construir um planejamento. Olha só o quanto o planejamento é importante. Que quando você vai para um mês histórico, por exemplo, nós aqui na Odontop nós temos alguns meses que são meses-chave. Por exemplo, o mês de junho, que nós estamos vivendo agora, nesse momento, é um mês histórico para a marca, onde a gente faz uma construção que leva de 3 a 4 meses para chegar aqui em junho com uma meta onde a gente estica ao máximo os nossos times, as nossas unidades, mas eles estão preparados, porque teve todo um planejamento para trás e agora em junho a gente praticamente colhe o que plantou. Nós temos times preparados, treinados, que vieram aqui inclusive para a franqueadora fazer as capacitações, nosso time de avaliadores, que são os dentistas que vendem lá na ponta, os nossos times de assistentes de vendas, que são o suporte na parte de venda, nossos gestores, os nossos dentistas, os nossos ortodontistas, implantodontistas, protesistas, os clínicos gerais, todos eles passam por capacitações para que no momento onde a gente sobe a nossa meta, a gente tenha certeza que esses times estão preparados. A gente tenha certeza que as campanhas que serão feitas, elas vão surtir efeito, porque a gente veio trabalhando tudo isso ao longo do tempo. Então, uma meta, ela se torna simples quando você tem tudo na mão, você tem clareza, você tem um time pronto, você tem dados prontos, você tem uma estratégia de marketing muito preparada para trazer o cliente para dentro e um processo para que você realmente converta esse cliente, venda para esse cliente, para esse paciente e entregue esse serviço que você ofertou para ele, né? Então, olha só como uma meta, ela está atrelada a diversos fatores. E no final, o que realmente a gente busca, o que realmente a gente importa é a satisfação do nosso cliente e o resultado do nosso negócio no final do mês. Então, uma meta, ela é um fator coadjuvante que vai auxiliar com que a gente realmente venda bem, entregue com qualidade e tenha resultado no final do mês. Bom, falar sobre meta é um tanto desafiador, mas eu acredito que a essência é realmente você entender quanto uma meta está atrelado ao sucesso do teu negócio. No vídeo de hoje, o objetivo foi esse. Eu tenho certeza que algumas dúvidas ainda vão surgir. E eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, para ficar ligado, porque toda semana tem vídeo novo que vai conectar com a sua realidade do seu consultório. Até o próximo!